Bom, pessoal, cá estamos chegando. Domingão, hein? Domingão, não é do Faustão nem é do Hulk, viu? Vamos lá, gente, para a primeira matéria do nosso dia. Uma retaliação política, né? É engraçado, né? Bolsonaro era acusado de perseguir os petistas, Bolsonaro era acusado de usar o poder, né? Para retalhar os inimigos, aquela coisa toda que a gente cansou de ver a mídia publicando. E olha que coisa interessante, chame-os do que você acuse-os do que você faz. Olha só o título da matéria. Olha só, presta atenção. Retaliação. Apresentador é demitido da TV Brasil por elogiar Jair Bolsonaro. Então, veja o absurdo que nós estamos vivendo no Brasil, num país que se diz democrático. Um governo que fala em democracia e liberdade. Um governo que fala num discurso de amor, de não perseguição, num discurso de, né? Enfim, o que a gente vai ver aqui nessa matéria? O cara elogiou o Bolsonaro, e o detalhe, gente, o elogio do cara foi em novembro ainda. Só que o vídeo dele, esses últimos dias, repercutiu na mídia, voltou num podcast que ele fez, né, voltou a repercutir na mídia. Resultado, o atual governo não gostou, foi lá e pum, tesourou o cara. Tesourou o cara, cortou. Então, a gente está vivendo no país tudo aquilo que Bolsonaro foi acusado de fazer, sem ter feito. E pelos acusadores dele. E é nesse momento que eu volto àquele questionamento que eu faço sempre quando a gente toca num assunto semelhante a esse, né? Primeiro, cadê a mídia? Primeiro, cadê a mídia brasileira, né? Que dava nó em pingo d'água para arrumar confusão dizendo que Bolsonaro era malvadão. Cadê a mídia? A gente não sabe onde ela está. Quer dizer, até sabe, né? E por que também ela não está fazendo nada, né? Outro ponto que eu chamo a atenção também é a questão da militância. Porque é a mesma militância que lá atrás chamava Bolsonaro de fascista, né? Aquela dos fascistas não passarão. É aquela mesma militância que chamava Bolsonaro de autoritário. É aquela mesma militância que dizia que Bolsonaro perseguia as pessoas. É aquela mesma militância que dizia que Bolsonaro não respeitava, né, a opinião das outras pessoas. E aí eu fico me perguntando, cadê essa mesma militância? E é engraçado, porque lá atrás eles eram contra essa atitude e agora, com o atual governo, eles apoiam essa atitude. Porque para a esquerda isso aqui é louvável. Não era, mas agora é. E aí é onde eu lembro, né, de novo, depois dizem que o gado somos nós, né? Eles é que são empurrados para um lado e para o outro, não tem qualquer ponto de consenso, porque uma hora algo é errado, outra hora aquilo deixa de ser errado, e aí tá. Esse é o governo do amor, é o governo, né, que veio com a propaganda do discurso, da propaganda contra o discurso de ódio. Na verdade, na verdade, eles dizem uma coisa, mas na prática é outra. Se você está assistindo a gente por outro canal, corre aqui para o YouTube, escreve aqui, ó, Canal Brasil Notícias, para encontrar a gente. E aí, se você não é inscrito, quem estiver assistindo também aqui, né, se quiser se inscrever, Canal Brasil Notícias, se inscreve, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição vocês vão encontrar a chave Pix, hgf10@msn.com. Uma forma de você colaborar com o nosso trabalho. As nossas lives, gente, são todos os sábados às 20 horas 30 minutinhos, né? Aqui o seu comentário é quem faz a live. E no final da descrição, links para a nossa rede social, o Twitter. E lá no Twitter eu deixo todos os links dos nossos vídeos que são postados aqui para você não perder nada, hein? Bom, vamos lá para a gente entender esse negócio? O jornalista Luiz Carlos Braga, que acumulava as funções de apresentador e editor-chefe na TV Brasil, presta atenção, a TV Brasil, gente, é uma estatal. Tá? É uma estatal. É uma emissora do governo. Foi demitido da Empresa Brasileira de Comunicação, EBC, em uma entrevista ao podcast 61, em novembro do ano passado, após a eleição de Lula PT no segundo turno, ele criticou o petista e teceu elogios a Jair Bolsonaro, PL. Apesar de sua fala não ser atual, o vídeo em questão emergiu recentemente dentro do governo e o apresentador sofreu uma retaliação política. Esse é o governo do amor.
No podcast, quando questionado sobre qual seria a sua posição política, Braga... E olha que a resposta do cara, gente, não foi uma coisa ofensiva, não. Foi até em cima de um contexto até bem respeitoso. Braga respondeu: eu sou o que vai ser melhor para o país. Eu tenho críticas aos dois candidatos que disputaram esse segundo turno, Jair Bolsonaro e Lula. Não vejo grandes modificações que possam ser feitas no país para melhor com o resultado que a gente teve, ou seja, a vitória de Lula. E ele não estava errado. Em outro trecho, Braga fez elogios a Jair Bolsonaro. Ele teve muita boa intenção. Ele me lembrava muito a forma de governar do Collor. O Collor, quando disse que não precisava do Congresso, o Congresso foi e tirou ele. Cometeu alguns erros, mas cometeu erros como todo mundo que passou na presidência da República cometeu. Sobre a eleição de Lula, o jornalista afirmou ter admiração pela trajetória do petista, mas o criticou pelas condenações sofridas por corrupção. Me assusta o fato de você ter uma pessoa condenada em várias instâncias, ter virado presidente. Porque foram anuladas todas as condenações. Aí você pensa, todos esses juízes estavam errados? Uma pergunta válida, né? Observou ele. O jornalista também criticou a postura muito partidária da grande mídia na cobertura política do país que perseguiu Bolsonaro em seus 4 anos de mandato. Todo mundo decidiu que não gostamos do cara Jair Bolsonaro, vamos acabar com o cara, declarou ele. O ex-âncora da TV Brasil condenou a judicialização de tudo no Brasil. Tudo aqui vai parar no Supremo STF. E a gente tem 3 poderes: legislativo, que faz as leis, o executivo, que executa, e o judiciário, que julga. Hoje a gente tem um judiciário que faz as leis, um legislativo que obedece o judiciário e um executivo que faz o que quer. E é verdade. Tudo no governo Bolsonaro era questionado. No governo Lula, nada é questionado. E quando é questionado, o STF rejeita o questionamento. Né? Bom, tá aí do Pleno News. Então tá aqui a matéria, gente. É justamente o que tanto acusaram Bolsonaro. Agora, se a militância da esquerda fosse uma militância, no mínimo coerente, eles questionariam. Se a militância da esquerda fosse, no mínimo, coerente e raciocinasse, usasse a massa cinzenta, não se apegasse a narrativas, no mínimo, eles questionariam. Por que no governo Bolsonaro nós acusamos ele de perseguir pessoas e hoje nós estamos apoiando e aplaudindo um governo que faz isso? Será que não há convicção na bandeira de vocês? Será que o que vocês defendem é superficial? É como a democracia de Lula, relativa? É relativo. Se for Bolsonaro fazendo, é ruim. Se for Lula, deixa, vai, é Lula. É isso? É uma pergunta que eu faço para vocês da militância, né? Para quem é da militância, na verdade, né? Era coerência? Vocês não eram coerentes antes com isso, agora são? A mesma mídia que atacou Bolsonaro, apesar que a mídia está aqui, né? O que a gente pode esperar? Outra coisa? Não, né? Bom, vamos aqui para os comentários para a gente finalizar a matéria, né? É a lavagem cerebral, né? Feita na militância. Alex Rocha. Será que Xandão pedirá explicações a esses apoiadores de terroristas? Não, provavelmente não. Professora que produziu ato contra discurso de ódio no governo Lula declara apoio ao Hamas. É aquilo que eu acabei de falar agora há pouco. Eles defendem uma causa, mas eles estão longe de atuar por ela. Criticaram Bolsonaro por perseguir, sem ter perseguido. Hoje, nós vemos perseguição e eles não falam nada. Aqui, ó. Mulher ajudou a elaborar um relatório, né, contra o discurso de ódio. Mas o que ela faz? Apoia um grupo terrorista. Defende os atos de um grupo terrorista. Rosalia Teodoro, olha minha amiga, covardes. Assim como nossos políticos, Lula fica dentro do Planalto quietinho e parece que ele já sabia desse ataque do Hamas, pois sempre foge das consequências. A cirurgia foi esquisita. E o restabelecimento mais ainda, né? Comentou aqui no vídeo. Hamas bloqueia estradas e proíbe os palestinos de deixar áreas que serão atacadas. Tá aí, gente.
E tem gente ainda que defende essa turma, né? Um abraço, fui!